Isso que eu vou te contar agora aconteceu ontem, 29 de março de 2026, e mudou completamente o nível de tensão nessa guerra. O Pentágono está se preparando para uma operação terrestre dentro do Irã. Não é rumor, não é especulação. Foi o Washington Post, um dos jornais mais respeitados do mundo, que publicou a informação com base em múltiplos funcionários do governo americano. E junto com essa notícia, outra informação que deixou o mundo em alerta. 3.500 marines e marinheiros americanos chegaram ao Oriente Médio neste sábado, a bordo do navio de assalto anfíbio USS Trípoli. Com eles, vieram caças F-35, helicópteros Osprey, veículos de assalto anfíbio e uma estrutura de combate completa. Isso não é uma força de apoio. É uma força de ataque. Essa guerra começou em 28 de fevereiro de 2026, quando os Estados Unidos e Israel lançaram ataques aéreos em larga escala contra o Irã, destruindo instalações militares, bases de mísseis e alvos nucleares. Desde então, a operação, chamada de Operação Fúria Épica, tem sido travada principalmente no ar. Aviões americanos e israelenses bombardeando o Irã. Mísseis iranianos sendo lançados contra bases americanas no Oriente Médio. Uma guerra de aviões, drones e mísseis. Mas agora, pela primeira vez em 30 dias de conflito, os Estados Unidos estão colocando soldados no tabuleiro. E isso muda tudo. O que o Pentágono está planejando especificamente? Segundo o Washington Post, as opções em discussão incluem raids de forças de operações especiais e infantaria convencional em regiões estratégicas do Irã. O principal alvo considerado é a ilha de Karg, o maior hub de exportação de petróleo do Irã, localizada no Golfo Pérsico. Também estão sendo planejadas operações em áreas costeiras próximas ao Estreito de Hormuz, para destruir as armas iranianas que estão sendo usadas para ameaçar navios militares e comerciais que tentam passar pelo estreito. O objetivo não é invadir o Irã inteiro. É uma operação cirúrgica, segundo as fontes. Mas colocar soldados americanos em solo iraniano é um passo que nenhum presidente americano deu desde a Revolução Iraniana de 1979. É um passo histórico e extremamente perigoso. Junto com os 3.500 marines do USS Trípoli, o Pentágono também ordenou o deslocamento de cerca de 2.000 soldados da 82ª Divisão Aerotransportada, baseada em Fort Bragg, na Carolina do Norte. A 82ª Aerotransportada é a unidade de resposta rápida mais poderosa do exército americano. Ela pode ser deployada em qualquer lugar do mundo em menos de 18 horas, de paraquedas se necessário. Especialistas militares apontam que o tamanho e o perfil dessa força, 2 batalhões de marines e 2 batalhões de paraquedistas, é consistente com operações rápidas e limitadas, não com uma invasão em larga escala. Para uma comparação, a invasão do Iraque em 2013 exigiu 160.000 soldados, para um país que tem um quarto do tamanho do Irã. Mas aqui está o ponto mais importante de tudo isso. Trump ainda não aprovou os planos. A porta-voz da Casa Branca, Caroline Leavitt, deixou isso claro em uma declaração. É função do Pentágono fazer preparativos para dar ao comandante em chefe o máximo de opções possíveis. Isso não significa que o presidente tomou uma decisão. Em outras palavras, os militares estão prontos. Os planos estão prontos. Os soldados já chegaram ao Oriente Médio. Agora, tudo depende de uma decisão de Trump. E essa decisão pode acontecer a qualquer momento, dependendo de como as negociações com o Irã evoluírem nas próximas horas e dias. Porque ao mesmo tempo em que tudo isso acontece, há uma dança diplomática acontecendo em paralelo. Trump tem falado em negociações com o Irã, descrevendo as conversas como muito positivas. Mas o próprio Irã desmentiu que essas negociações estão acontecendo. Teherã diz que não há nenhuma negociação em curso. O secretário de Estado Marco Rubio, em um briefing ao Congresso americano, disse que os Estados Unidos podem precisar fisicamente entrar no Irã para garantir material nuclear. Citou literalmente: as pessoas vão ter que ir lá e pegar. Uma declaração que deixou legisladores americanos em choque. Estamos numa situação onde os Estados Unidos falam de paz com uma mão e preparam a guerra com a outra. Enquanto os americanos movem peças no tabuleiro, o Irã não está parado assistindo. A resposta iraniana a essa escalada foi imediata e veio em forma de aviso direto. O general Alireza Sabai Fard, comandante da Força Aérea dos Guardiões da Revolução Islâmica, fez uma declaração pública que circulou em todos os principais veículos de imprensa do mundo. O Irã está esperando que os soldados americanos ponham os pés em solo iraniano. Nas palavras dele,
Os combatentes iranianos estão aguardando para incendiar os inimigos. Não é retórica vazia. É um aviso calculado, feito por um comandante militar de alto escalão, no momento exato em que os Estados Unidos estão anunciando o envio de tropas. E por que esse aviso é levado a sério? Porque o Irã demonstrou nos últimos 30 dias que tem capacidade real de causar danos sérios às forças americanas. Mesmo com 80% dos seus lançadores de mísseis destruídos e 90% das suas embarcações militares afundadas ou inutilizadas, o Irã continua atacando. Continua funcionando. Continua resistindo. O país tem uma força paramilitar chamada Guardiões da Revolução, com mais de 150 mil combatentes treinados especificamente para a guerra urbana e guerrilha. Tem redes de túneis, depósitos de armas escondidos e combatentes espalhados pelo país inteiro. Uma operação terrestre americana no Irã não seria como entrar num campo aberto. Seria entrar num labirinto armado, onde o inimigo conhece cada beco e cada esconderijo. Para entender a dimensão do risco, basta olhar o que aconteceu com os americanos no Iraque e no Afeganistão. No Iraque, os Estados Unidos destruíram o exército de Saddam Hussein em 3 semanas. Mas a ocupação durou 8 anos, custou mais de 4.400 vidas americanas e trilhões de dólares, e terminou sem uma vitória clara. No Afeganistão, foram 20 anos de guerra e uma retirada humilhante em 2021. O Irã é maior que o Iraque e o Afeganistão juntos. Tem o dobro da população do Iraque. E tem um histórico de resistência que remonta a milênios. Os analistas militares que estão alertando contra uma invasão terrestre não estão sendo covardes. Estão sendo realistas. Mas o ponto mais delicado de toda essa situação é o seguinte: mesmo que Trump não queira uma invasão em larga escala, um simples raid das forças especiais pode dar errado de um jeito catastrófico. Se soldados americanos forem capturados em solo iraniano, a pressão política sobre Trump para escalar ainda mais a guerra seria enorme. Se soldados americanos forem mortos em uma operação terrestre, a opinião pública americana, que já está dividida sobre essa guerra, pode se voltar completamente contra Trump. E se o Irã responder a um raid terrestre com um ataque ainda mais massivo contra bases americanas na região, a guerra pode sair do controle de um jeito que ninguém consegue prever. Enquanto tudo isso acontece, a situação humanitária dentro do Irã continua se deteriorando. Relatórios de organizações internacionais apontam para uma crise crescente de deslocamento de civis, falta de medicamentos e colapso parcial de serviços essenciais em algumas regiões. O novo líder supremo do Irã, Mojtaba Khamenei, filho do líder assassinado no primeiro dia da guerra, está usando essa crise humanitária como combustível para inflamar o sentimento nacionalista iraniano. Quanto mais os americanos bombardeiam, mais o povo iraniano se une ao redor do governo. É o paradoxo clássico das guerras modernas. O bombardeio que deveria enfraquecer o regime está fortalecendo o apoio popular a ele. No cenário internacional, a pressão por um cessar-fogo está crescendo. Uma reunião diplomática está sendo realizada em Islamabad, no Paquistão, com a participação de ministros de Turquia, Arábia Saudita e Egito. A China pediu formalmente o fim imediato das hostilidades. A Rússia, que está se beneficiando economicamente da guerra por causa da alta do petróleo, está jogando um jogo duplo. Fala em paz nas reuniões diplomáticas e nos bastidores continua fornecendo suporte logístico e de inteligência ao Irã. O Estreito de Hormuz continua parcialmente bloqueado. O petróleo continua alto. E o mundo continua segurando a respiração. Agora você precisa entender o que a possível invasão terrestre dos Estados Unidos no Irã significa para você, aqui no Brasil, na sua vida real. Porque esse não é um capítulo distante de um livro de história. É uma decisão que pode ser tomada nas próximas horas, e cujos efeitos vão chegar até o seu bolso, à sua mesa e ao seu dia a dia muito mais rápido do que você imagina. O primeiro impacto imediato seria no petróleo. Se os Estados Unidos lançarem uma operação terrestre no Irã, especialmente se o alvo for a ilha de Karg, o principal hub de exportação de petróleo iraniano, o bloqueio do Estreito de Hormuz pode se tornar total. Hoje ele está parcialmente bloqueado e o petróleo já subiu 70%. Um bloqueio total poderia fazer o barril disparar para patamares que o mundo não vê desde a crise do petróleo de 1973. Gasolina, diesel, gás de cozinha, frete, tudo poderia subir de forma abrupta e dramática. O Brasil, mesmo sendo um grande produtor de petróleo, não estaria imune. Nossos preços são atrelados ao mercado internacional. O segundo impacto seria no dólar e na nossa economia.
Guerras geram incerteza. Incerteza faz investidores fugirem para ativos seguros, especialmente o dólar americano. O dólar sobe. O real cai. Quando o real cai, tudo que o Brasil importa fica mais caro: medicamentos, eletrônicos, fertilizantes agrícolas, máquinas industriais. E quando os fertilizantes ficam mais caros, o custo da produção agrícola sobe. O Brasil é um dos maiores produtores agrícolas do mundo, mas depende fortemente de fertilizantes importados. Uma alta brusca no dólar e nos fertilizantes pode se traduzir diretamente em inflação de alimentos aqui dentro. O terceiro impacto é nas exportações brasileiras. O Brasil exporta bilhões de dólares em produtos para países do Oriente Médio: carne, grãos, açúcar. Se a guerra escalar e a região entrar em colapso econômico, esses mercados compram menos. Empresas brasileiras perdem contratos. Trabalhadores brasileiros perdem empregos. A cadeia produtiva inteira sente o impacto. Não é hipótese, é matemática. O quarto e mais grave impacto é o risco de contágio geopolítico. Se os Estados Unidos entrarem fisicamente no Irã e a situação escalar para um conflito direto entre as grandes potências, China e Rússia podem ser arrastadas para o conflito de formas que hoje ainda parecem improváveis. A China já forneceu satélites militares ao Irã. A Rússia já está dando suporte nos bastidores. Se americanos começarem a morrer em solo iraniano em grande número, a pressão sobre Trump para escalar ainda mais será enorme. E no mundo onde 3 das 4 maiores potências nucleares estão envolvidas direta ou indiretamente num conflito, o risco de um erro de cálculo catastrófico é real. Mas aqui está o que os próximos dias vão definir. Trump ainda não assinou a ordem para a invasão terrestre. Há negociações acontecendo. O enviado especial Steve Witkoff está em contato com interlocutores iranianos. O prazo do ultimato de Trump foi estendido pela terceira vez. Isso pode significar duas coisas: ou as negociações estão avançando de verdade, e a guerra pode ser encerrada antes de escalar para o nível terrestre. Ou Trump está ganhando tempo enquanto os militares finalizam os preparativos para o ataque. As próximas 48 a 72 horas são absolutamente decisivas. Você acabou de entender o que está acontecendo agora mesmo, neste momento, enquanto o mundo segura a respiração esperando a decisão de Trump. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa entender o que está em jogo. Se inscreve no canal e ativa o sininho. A gente está aqui todo dia trazendo a notícia antes de todo mundo, do jeito que você consegue entender. Até o próximo vídeo.